Podemos verificar no livro de Atos dos Apóstolos a importância que era atribuída ao sermão pelos cristãos neotestamentários. Na ocasião em que os apóstolos tiveram que decidir de que maneira gastariam o seu tempo na obra do Senhor, optando entre concentrar suas forças em obras de ordem assistencialista ou com a pregação, chegaram os apóstolos à conclusão que está escrito em Atos capítulo 6, versículo 3, podemos estar lendo juntos, o aluno esteja lendo na sua Bíblia ou pode estar acompanhando nos slides. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Sendo assim, instituíram homens cheios do Espírito Santo para cuidarem do atendimento às viúvas e aos pobres, ficando desse modo os apóstolos livres para se dedicarem com afinco à pregação. Portanto, os apóstolos se dedicaram ao ministério da palavra e da pregação. Nesse momento, nós temos a instituição dos primeiros 7 diáconos. E claro que a diaconia é algo muito importante. Existe a diaconia geral da igreja, ou seja, todos fomos chamados para o serviço cristão, mas existe também o ofício do diácono. Gostaria de indicar a todos esta obra que eu escrevi, Diaconia Cristã, pela editora AD Santos. Nesta obra eu abordo a diaconia geral da igreja, mas também o ofício do diácono. Espero que todos sejam edificados lendo esta obra. Vamos continuar então na aula de homilética. Paulo, o grande pregador. Paulo contribuiu para a expansão do cristianismo, para o cristianismo se expandir dentro da Ásia Menor, para ir além da Palestina, para ir além de Israel e chegar nos confins da terra, chegar em várias regiões do mundo. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era o melhor aluno das 48 sinagogas de Jerusalém. Seu mestre era Gamaliel, o grande Ramban da época, ou seja, o mestre dos mestres. O apóstolo Paulo era um grande teólogo, um grande mestre, que no momento que se converteu, todo esse conhecimento ele também foi utilizado também para contribuir com sua pregação e também no aprimoramento e crescimento e muitos aspectos para o seu ministério. Ele era um poliglota, falava 8 idiomas, e Paulo foi um homem muito usado por Deus para a expansão do evangelho para o cristianismo do primeiro século. Então nós observamos que ele foi um grande pregador, tanto que as doutrinas bíblicas, foi um pregador e um ensinador, tanto que as doutrinas bíblicas, muitas doutrinas são extraídas das epístolas paulinas. Nos tempos da igreja primitiva, ou seja, primeiro século, lembrando que quando se fala igreja primitiva, se chama igreja do primeiro século. Quando se fala igreja patrística, é a igreja dos pais da igreja, ou seja, dos primeiros líderes. Quando se fala do período dos apologistas, são aqueles que eram defensores da fé, porque vem da palavra apologia, que significa defesa da fé. Então vamos ver que nos tempos da igreja primitiva, a pregação também foi muito importante. E ela era centrada no ensino dos apóstolos. Está lá escrito em Atos capítulo 2, versículo 42. Lendo novamente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós observamos neste aspecto a importância da doutrina dos apóstolos. Portanto, nos parece muito claro a importância do sermão para a primeira geração de cristãos. Então, vamos dar continuidade. Vemos então, a partir dessa perspectiva, o crescimento da igreja, e nos tempos da igreja primitiva a pregação era centrada, como eu já falei anteriormente, no ensino dos apóstolos. Lembrando que no tempo da igreja primitiva o domínio era romano, pois o império vigente da época era o Império Romano, a cultura era grega, pois o idioma oficial do Império Romano era o grego, e havia uma profunda influência religiosa do judaísmo. Foi nesse contexto que o cristianismo emergiu, que o cristianismo surgiu, foi nesse período que o cristianismo se desenvolveu muito através da pregação cristocêntrica baseada na doutrina dos apóstolos. Vamos continuar então
Continuando, Paulo como modelo de pregador. Paulo plantou igreja em vários centros da Ásia Menor, em Éfeso, na Galácia e Antioquia, na Península Grega, em Filipos, Tessalônica e Corinto. Paulo escreveu as epístolas e as cartas e escreveu a Carta aos Romanos, o maior tratado teológico do Novo Testamento. Então, sabemos da importância da Epístola aos Romanos. Doutrinas importantes como a justificação, a graça, a santificação e outras estão também ensinadas na Epístola de Paulo aos Romanos. Então, dando continuidade ao sermão na história, vamos só lembrar que da ascensão de Cristo à morte de João, nós temos ali então do ano 30 ao ano 100, basicamente, da década de 30 até mais ou menos o ano 100, da terceira década ao ano 100, temos o período da igreja primitiva. Depois vai haver o período da igreja dos pais, ou seja, dos primeiros líderes da igreja, do período patrístico. Também temos também o período dos apologistas, tá? Nesse período da igreja primitiva, que é o período anterior, que é chamada igreja do primeiro século, havia uma grande perseguição contra o cristianismo, promovida pelo Império Romano, que era chamado de um império da morte. Tanto que os cristãos eles tinham que se esconder, viver escondidos, e muitas reuniões tinham que ser a portas fechadas. Por isso que os cristãos foram apelidados como a seita do caminho. Por quê? Porque eles pregavam e ensinavam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, com o passar do tempo, com a importância e a força da pregação cristã, a igreja cresceu muito, e com esse crescimento da igreja, o sermão foi influenciando a vida de muitas pessoas. A pregação, ela passou a ter grande importância e foi influenciando a vida de muitas pessoas ao longo da história. Aí chegamos na Idade Média, onde surgem também grandes pregadores. Temos também, claro, na Idade Média o surgimento de vários aspectos do cristianismo, como a importância da pregação, a importância dos apologistas antes da Idade Média. Depois, no período da Idade Média, temos mais alguns pregadores e nomes importantes do cristianismo. E aí a igreja também vai passando por vários períodos, surgem grandes nomes como Tomás de Aquino, como Agostinho e outros líderes importantes do cristianismo. No entanto, a igreja acaba se vinculando muito com o Estado, e esse vínculo, essa aproximação começou a gerar alguns desgastes, e a igreja passa por alguns aspectos na Idade Média que são apresentados na disciplina de História da Igreja e História do Cristianismo, até chegar na Reforma Protestante, que é o movimento de redescoberta do Evangelho. Por quê? Pois no período da Idade Média e também em períodos anteriores de transição, muitos aspectos foram sendo assimilados pelo cristianismo. Por quê? Porque são aspectos que têm relação com a tradição e não com a palavra de Deus. Portanto, no período da Reforma Protestante, tanto esses aspectos que têm relação com a tradição, como com aspectos que não são bíblicos, mas que foram sendo assimilados pelo cristianismo ao longo dos séculos. Isso podemos ver na disciplina de Introdução à Reforma Protestante, na disciplina de História da Igreja, na disciplina de História do Cristianismo. Então, Lutero foi usado por Deus para fixar as 95 teses na Catedral de Wittenberg e promover a Reforma Protestante. E aí vai surgindo também uma gama de pregadores e ensinadores, como Lutero, como Calvino, como Zwinglio e outros nomes muito importantes que contribuem com a Reforma Protestante, contribuem com o cristianismo e também contribuem com a pregação. A partir daí vai surgindo grandes pregadores ao longo da história, até chegarmos ao movimento pentecostal. Então, como não é aula de história do cristianismo, tampouco história, que também não é aula de história da igreja, não estarei me aprofundando nesses temas. Entretanto, os alunos podem estar adquirindo o curso livre de História da Igreja e História do Cristianismo, ou para os alunos matriculados nos cursos do Bíblia Hoje, acompanhem nessas disciplinas. Então, agora, já observamos a classificação do sermão ao longo da história, lembrando que a homilética surge como disciplina a partir do século XVII, pois elementos da oratória e da retórica foram
assimilados no cristianismo, e a partir dali, então surge a homilética, que é a arte da pregação. Lembrando que são elementos muito importantes que fazem parte também da cultura grega. Paulo, por exemplo, nas suas epístolas, ele citou mais de 21 citações de filósofos gregos, e é realmente um fato incontestável a influência da cultura grega sobre a construção do Novo Testamento. Agora, dando continuidade, a classificação do sermão. Isso vamos deixar para a próxima aula. Agradeço a todos que participaram, que assistiram esta aula, e até a próxima aula. Um abraço.